no culto da Igreja Batista Monte Carmelo, na cidade de São João de Meriti, no bairro Jardim Botânico, na rua Leme, número 105. Você também pode nos conhecer presencialmente. Nos cultos é toda terça e domingo. Você e sua família será super bem recebido por essa igreja linda aqui. Você quer entender que a igreja é tão linda? Vamos louvar a Deus bem forte com a sua mão, pessoal. Olha como é que essa igreja linda está te recebendo. Senhor, coloca a vida do diácono nas suas mãos. Eis aí o teu atalaia, o teu provedor. Que ao ele falar, meu Deus, não seja ele, mas que seja o Senhor através da vida dele. Honra teu servo, abençoa a sua igreja e dá vitória em nome de Jesus. Graças a Deus. Chique, né? Tá ligado? Chique. Irmãos, Pai do Senhor a todos. Amém. Quantos estão felizes, digam graças a Deus. Abra sua Bíblia, o livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 7. O livro do profeta Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, a partir do versículo 2. Bom revê-los. Bom estar aqui cultuando outra vez. Isaías capítulo 7, a partir do versículo 2. Quem achou, diga amém. E deram-se aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se agitou o coração de Acais e o coração do povo, como se agitam a árvore ou as árvores do bosque com o vento. E disse o Senhor a Isaías: agora tu e o teu filho Serro Jassube sai ao encontro de Acais, ao fim do canal do viveiro superior, perto do caminho do campo do lavandeiro, e dize-lhe: acautela-te, aquieta-te, não temas, por causa destes 12 pedaços de sons fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim da Síria e do filho de Remalias, porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá, amedrontemo-lo e conquistemo-nos para nós, e façamos reinar no lugar dele o filho de Tabeal, e façamos reinar no lugar dele o filho de Tabeal. Contudo, assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Eu vou falar assim: e farão reinar no lugar dele o filho de Tabeal. E você vai falar bem alto: isso não acontecerá, ok? E farão reinar no lugar dele o filho de Tabeal. Isso não acontecerá. E farão reinar no lugar dele o filho de Tabeal. Isso não acontecerá. Glória a Deus. O texto, orem por isso para nós, no capítulo 7 do livro do profeta Isaías, traça o episódio onde Acais liderava o reino do sul. Quem era Acais? Filho de Jotão. Portanto, por ser filho de Jotão, neto de Uzias, Acais era um descendente direto de Davi. Davi, que em um momento da sua jornada propõe construir um templo para Deus. Pelo fato das mãos estarem sujas de sangue, Deus lhe diz não. Eu sei, todos sabem que não é fácil ouvir o não, seja de quem for, ainda mais de Deus. E no momento em que o coração de Davi se emudecia por ouvir o não, Deus decide lhe colocar para cima, falando: olha, embora esteja aqui falando o não, entenda, foi eu, Senhor, que te arranquei por detrás das ovelhas e te constituí príncipe sobre este povo.
Trocando miúdos, Deus está falando para Davi: Davi, não tem onde tu estava, eu que te tirei de lá. Tu só estás aonde estás porque eu te coloquei. Tu é um líder, tu é respeitado, porque eu lhe ungi, eu lhe coloquei em tal posição de autoridade. Então, opa, o coração dele volta a se alegrar, porque Deus está falando: tu é líder, tu tem essa chamada de responsabilidade, porque eu que te tirei de lá, eu que te pus aí. E nesse momento que a alegria de Davi se recobra, Deus continua lhe colocando para cima, dizendo: olha, embora tu não me apresentarás o templo, o teu filho que será o teu sucessor. Opa, mais um motivo para se alegrar, porque o que não aconteceu com Saul, de ter sucessores, com você, Davi, vai ser diferente. Teu filho será o teu sucessor. Este estará com a incumbência de me apresentar tal templo. E mais, Davi, eu, o Senhor, estou estabelecendo uma aliança contigo, uma aliança com o teu reino, uma aliança com a tua casa. O teu reino será um reino eterno. Em outras palavras, Deus está falando para Davi: Davi, eu estou estabelecendo uma aliança tão poderosa contigo, que esta aliança não vai parar em você. Estabeleço com você uma aliança e estendo tal aliança para a tua casa. E o teu reino será um reino eterno. Deus está falando para Davi que ele, o Senhor, iria levantar pessoas de dentro da casa de Davi para se assentar naquele trono, para que aquele trono fosse um trono eterno. No entanto, que a nível de saber bíblico, quando Mateus para escrever a biografia de Cristo, ele é aquele que apresenta Cristo para os judeus, e assim ele inicia o capítulo 1 mostrando de que família Jesus veio, não só de Abraão, como também veio da família de Davi, para que em Cristo se perpetuasse essa aliança que Deus estabeleceu para Davi, dizendo: o teu reino será um reino eterno. Ou seja, Cristo vindo da linhagem de Davi, Cristo representando o leão da tribo de Judá, o rei dos reis e o rei eterno. Então Deus fazendo esta aliança com Davi, com a sua casa, ele está falando: só vai se assentar no seu trono quem for da sua casa, quem for da sua família. Quando Davi está velho, há necessidade de empossar um novo rei. Quem foi? Salomão, com aproximadamente 17 anos. Quem era Salomão? Filho de Davi. Portanto, Deus fazendo valer com a sua palavra. Quando Salomão morre, e que agora Reoboão assume o trono, sob a liderança de Reoboão, o reino de Israel, as 12 tribos, o reino que até então estava unido, agora se divide entre reino do norte, entre reino do sul. No reinado do sul, primeiro rei Jeroboão, último rei Oséias. No reinado do norte, primeiro rei Jeroboão, último rei Oséias. E no reinado do norte, todos os 20 reis foram reis promíscuos e que não descendiam de Davi. Há até uma certa ociosidade no segmento da dinastia. Há aproximadamente 3 dinastias diferentes no reinado do norte. Reinado do norte, que no período de Onrim, pai de Acabe, tem Samaria agora como capital. E no reinado do norte, todos os 20 reis, quando analisamos a sua biografia, todos, sem exceção, todos ao seguinte dizer, que foram reis que não agradaram aos olhos do Senhor. Só que no reinado do sul, aonde tinha 2 tribos, e que Jerusalém era a capital, no reinado do sul, para que a lâmpada de Israel permanecesse acesa, e Deus fizesse valer
a sua palavra dita a Davi, todos os reis vieram como descendentes de Davi, ou seja, Deus fazendo valer com a sua palavra. Reoboão, Asa, Jorão, Uzias, Jotão, Josafá, Acais, Ezequias, Manassés, Aminon, Josias, Joaquim, Zedequias, todos descendiam de Davi, porque Deus estava cumprindo, fazendo valer com a sua palavra. E no reinado do sul, aonde os descendentes de Davi regiam, Jerusalém capital, templo inaugurado por Salomão, funcionando à tona. No reinado do sul, a gente percebe uma diferença no reinado do norte, porque no norte todos os 20 reis promíscuos, e no reinado do sul, embora sendo uma liderança calcada em aliança e promessa, a gente vê uma ociosidade, porque alguns reis que assumiram a liderança, ao dizer que agradou a Deus, outros ao dizer que não agradou aos olhos do Senhor. Alguns reis que assumiram a condição de líder, alguém olhava e dizia: esse menino aí tem tudo para dar errado, porque viu o filho sacrificando o próprio irmão no vale de Inom, vai ser mais um idólatra, e mais alguém apegado a Moloque, alguém descompromissado com Deus. Contudo, quando assumiam uma condição de líder, decidiam ir na contramão da criação, na contramão do Pai, e faziam valer a aliança, agradando a Deus e tendo uma liderança bem sucedida. Posso usar como exemplo o próprio Ezequias, posso usar como exemplo Josias. Ambos, a ótica dizia vai dar errado, agradaram a Deus, são referência para nós até hoje. Já alguns reis assumiram a condição de líder, que alguém olhava e dizia: tem tudo para dar certo, porque cresceu no ambiente pentecostal, linguagem nossa, pentecostal, cresceu no ambiente de adoração, no ambiente de busca, no ambiente de renúncia. Contudo, quando assumiam a condição de líder, decidiam agir na contramão, decidiam por si viver uma vida promíscua. E quando eu uso como exemplo tais líderes, o próprio exemplo é o líder do texto ora lido, Acais. Acais, neto de Uzias, um grande reformador. Acais, filho de Jotão, um cidadão, um líder que agradou a Deus, e que de repente alguém olhava e falava: vai ser como pai, vai ser como avô. Contudo, era um menino com 20 anos de idade aproximadamente, e quando o peso da posição veio sobre os seus ombros, ele se perdeu. Porque eu acredito que não seja fácil assumir uma condição de vereador com 20 anos. Imagine ser rei, imagine ser líder de uma nação. Se hoje um presidente do Brasil assumisse a condição com 21 anos de idade, embora só em ser presidente os holofotes já se voltam, imagine ser um presidente com 20 anos de idade. Certamente se voltaria numa proporção ainda maior. E com a fama, com o apogeu, Acais não sabe lidar com isso. Acais se perde foco, e passa a viver uma vida desregrada, uma vida totalmente contrária da sua criação. Só que Acais é como todo ser humano, e é comum todo ser humano sempre se preparar para obter, sempre se preparar para avançar. Não é comum um ser humano se preparar para a guerra. Não, eu vou sair do culto hoje, vou me preparar para um dia difícil. Claro que não. O que é comum? O ser humano sair de um culto como esse, se preparar para conquistar, se preparar para prosperar, porque é familiar de todo ser humano e de nós que temos a mente de Cristo, sempre pensar em obter, querer mais. Só que agora Acais, como eu e como você,
Acais passa a viver um período de guerra. Rezim, rei da Síria, se levanta contra ele. Embora Rezim não conquiste toda Jerusalém, contudo, Rezim trouxe prejuízos, porque ele matou pessoas, ele conquistou alguns territórios, não conquistou toda Jerusalém, mas conquistou espaço, matou pessoas, e com isso, todas as vezes que no presente Acais se lembrava de Rezim, ele se lembrava de uma guerra que ele viveu no passado, que lhe fez perder alguma coisa, que lhe fez perder algum espaço. E quando Acais pensava, agora vai fluir, não só Rezim, agora Peca, filho de Remalias, rei de Israel, também se levanta contra Acais. E assim como Rezim, Peca não conquista toda Jerusalém, mas também como Rezim, Peca traz danos insubstituíveis para Acais, porque ele mata em um dia de guerra 120 mil homens de guerra e leva cativo entre mulheres e crianças aproximadamente 200 mil pessoas. Ou seja, quando Peca sai, e que Acais se lembrava desse nome, Peca, ele também se lembrava de uma guerra que ele viveu no passado, que lhe fez perder pessoas importantes, pessoas que guerreavam com ele, pessoas que viravam para Acais e falavam: Acais, eu estou em treinamento para guerrear a tua guerra, para lutar a tua causa, para pelejar contigo, nem que eu morra na guerra, mas eu estou contigo, a tua luta é minha luta, a tua prova é minha prova, a tua guerra é minha guerra. E não é fácil perder pessoas de guerra, pessoas que estão com a gente quando está tudo bom, é fácil. Difícil achar pessoas que permanecem no meio das adversidades. E Acais perdeu pessoas de guerra, perdeu territórios. Só que agora em Isaías 7, entenda, aqui não é mais Rezim sozinho, aqui não é mais Peca sozinho, aqui Peca e Rezim, ou seja, o inimigo se uniu para pelejar contra Acais, para lutar contra Acais. O inimigo se uniu. Rezim se uniu com Peca, Peca se uniu com Rezim, Síria se uniu com Israel, 10 tribos, para pelejar contra Acais. Só que entenda, naquela época, antes de subirem para a peleja, o que era praxe? Pegar um mensageiro ou mais mensageiros, para ir até o lugar em que esse rei estava para dar notícia. Lembra? Senaqueribe cerca Judá e antes de invadir, ele envia carta para o rei, porque era comum enviar mensageiros. E essa ideia do inimigo em usar mensageiros não é uma ideia restrita só para aquele tempo, é uma ideia contínua até hoje. Por quê? Para que objetivo o inimigo estava usando o mensageiro? E usa até hoje. Primeiro, o que o inimigo queria fazer? O inimigo queria desestabilizar o emocional daquele que Deus tinha aliança. Porque Acais pensaria: Peca sozinho já foi difícil, Rezim sozinho já foi difícil, imagine os dois, poder bélico maior, contingente de tropa maior. Se já foi um prejuízo gigante com um, imagine com os dois. Então o inimigo usa mensageiro para quê? Para que Acais, com o emocional desestabilizado, se visse vencido. Então o que o inimigo quer? Desestabilizar o emocional, porque desestabilizando o emocional ele nos cega,
desestabilizando o emocional, ele tira a nossa paz, ele tira o nosso sossego, ele tira a nossa criatividade de pensar em coisas, em estratégias, desestabilizando o nosso emocional. Reitero, ele tira a nossa paz. Como cantar com o emocional desestabilizado, como pregar com o emocional desestabilizado, como liderar criativamente com o emocional desestabilizado, como buscar a Deus com o emocional desestabilizado. Então o que o inimigo quer? Desestabilizar o nosso emocional. Porque desestabilizando o emocional, a esposa fala uma coisa e o esposo entende outra. Desestabilizando o emocional, o nível de irritabilidade sobe. O esposo fala uma coisa, a esposa entende outra. A mãe aconselha um filho para um fim proveitoso, mas o emocional está tão desestabilizado que o filho enxerga com outra proporção e a confusão entra. Então, primeiro o inimigo quer desestabilizar o nosso emocional. E o texto em Isaías diz: deram-se aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Aí olha o que o texto menciona: então se agitou o coração de Acais. Ou seja, o emocional desestabilizou. Segundo o objetivo do inimigo, o que o inimigo quer? Primeiro, ele desestabiliza o emocional. Segundo, ele implanta em nós o sentimento de medo. Por que o sentimento de medo? Porque o medo faz a pessoa se ver inferior. Pergunto para as mulheres aqui: o que é mais forte, a mulher ou a barata? O que é mais forte, a mulher ou a barata? É óbvio que é a mulher. Mas quando algumas mulheres veem a barata, ela fica com tanto medo, com tanto pavor, que por um instante, mesmo a barata sendo mais fraca do que a mulher, mas o medo da mulher é tão grande que por um instante, a barata ainda mais se for voadora. A barata se acha dona da sala, a barata se acha dona da cozinha, a barata se acha dona do banheiro. Entenda, o seu inimigo está querendo colocar em você o sentimento de medo, porque o seu inimigo sabe que você em Deus é forte. Ele está querendo colocar esse sentimento de medo para você se ver inferior, para você se ver incapaz. Eu pregar, eu liderar, eu visitar, eu orar, eu cuidar, eu não me vejo, eu não consigo, para mim não é, você sempre se vê aquém a unção que Deus já colocou em você. O seu inimigo não passa de uma barata, você em Deus é mais forte. Então, primeiro, ele desestabiliza o emocional. Segundo, ele coloca o medo. Quando ele desestabiliza o emocional e coloca o sentimento de medo, o inimigo conquista o terceiro objetivo. Qual é o terceiro objetivo do inimigo? Desestabilizou o emocional, implantou o medo, ele conseguiu arrancar Acais da posição. Porque quando ele ouviu falar de guerra, pastor Vanderlei, o que era para Acais fazer? Vamos se ajuntar, se agrupar, nem que a gente morra, mas vamos para a guerra. Nem que a gente morra, mas vamos enfrentar o problema. Ele já tinha tido o exemplo de Josafá, só que o emocional dele estava desestabilizado. Ele estava com medo. Em vez de unir a tropa para pelejar, aí o texto diz que o Senhor falou para Isaías: Isaías, agora tu e o teu filho Serjasub sai ao encontro de Acais, no caminho do campo do lavandeiro. Ou seja,
em vez de ir para a porta, unir a tropa e falar, vamos para a guerra, ele preferiu se esconder próximo do caminho do campo do lavandeiro. Duas ideias: aquele caminho era onde as mulheres tingiam as roupas e penduravam, o segundo era o caminho que as mulheres lavavam as roupas e penduravam. Ou seja, em vez de pegar sua arma e ir para a guerra, ele preferiu se esconder atrás das roupas. Emocional desestabilizado, medo, ele fugiu, foi se esconder. Elias viveu um grande momento épico do seu ministério. Ele ora, Deus responde com fogo, faz um propósito de oração, Deus traz a chuva, mas agora Jezabel dá um grito, usando o mensageiro para Elias, dizendo: Elias, a esta hora do dia amanhã, eu vou arrancar tua cabeça. Elias, emocional, desestabilizou, ele ficou com medo, e o que era para Elias fazer? Quando Deus mandou me esconder, eu me escondi, fui para o Querite. Quando Deus mandou me esconder, eu me escondi, fui para Serepta. Mas quando Deus mandou eu me mostrar, fui para o Carmelo. Dessa vez Deus não mandou me esconder, vou ficar na minha posição de profeta, deixa arrancar minha cabeça, deixa me matar, mas eu não vou sair da posição. Porém Elias era ser humano como eu e você, emocional, sob ameaça, desestabilizou, ele ficou com medo, foi para o pé de zimbro e começou a orar. Ele não orou pedindo unção, ele orou falando: Deus me mata, Deus, eu quero morrer. Deus não só não mata Elias, como fala para Elias: Elias, coma pão, beba água, porque a sua caminhada é grande. O emocional desestabilizado e com medo, ele foi para dentro de uma caverna. Senhor, só restou eu, só ficou eu, só estou eu aqui. E Deus fala para Elias: Elias, não é mais tempo de se esconder, sai dessa caverna, não só restou você, ainda vou te usar para ungir pessoas. Mas aqui muitas pessoas hoje estão como Elias, tem ministério, tem chamada, Deus separou, Deus depositou unção, mas as ameaças da vida, ameaça no casamento, na vida financeira, o teu emocional desestabilizou. Já era para estar com a vida ministerial andando, caminhando em um outro nível, mas está parado dentro de uma caverna. Deus não te deu unção para você se trancar, para você fugir, para você se esconder. Deus te deu unção para você usar essa unção. Emocional desestabilizado, medo, fugiu. Só que Deus decidiu tratar Acais. Quando ele fala assim, ó, vai tu e o seu filho aonde ele está, Deus está marcando uma reunião com Acais e está falando assim, ó, vou te tratar, que eu não quero que você continue fugindo. Quantos querem ouvir coisas de Deus aqui? E para tratar Deus melhor do que ninguém sabe como. Deus melhor do que ninguém sabe como. Aí para tratar Acais, Deus usa Isaías com uma mensagem
que iria contrapor as propostas do inimigo. Qual foi a primeira proposta? Estabilizar o emocional, tirar a paz, agitar o coração. Isaías, vai lá com teu filho e diga para Acais, acalma o seu coração. Seu inimigo Acais se levantou para te desestabilizar. Eu sou maior do que seu inimigo e me levanto para te acalmar, dizendo: acalma o seu coração. Eu libero essa palavra para alguém aqui. Deus se levanta e te diz: acalma o seu coração. Seu inimigo se levantou para tirar sua paz, acalma o seu coração. Seu inimigo se levantou para te desequilibrar, acalma o seu coração. Seu inimigo se levantou para tirar o teu sossego, acalma o seu coração. Qual foi a segunda proposta do inimigo? Colocar o sentimento de medo, de inferioridade. Isaías, vai lá e fala para Acais: acalma o teu coração, não se desanime, porque e o que? Não temas. Seu inimigo se levantou para te amedrontar, para te inferiorizar, para fazer você se ver vencido. Eu, no meio dessa peleja, me levanto e te digo: não temas. Eu replico isso a nós nesta noite: não temas. Seu inimigo se levantou para te inferiorizar, não temas. Seu inimigo se levantou para fazer você se ver vencida, não temas. Seu inimigo se levantou para mostrar para você que essa situação na tua casa já não tem mais jeito, não temas. Seu inimigo se levantou para mostrar para você o lado da enfermidade, e Deus está falando: não temas. Eu libero essa palavra: não temas, não temas. Não temas, não tenha medo, não temas. Ei, Josafá, eu sei que 3 reis se uniram para pelejar contra você, Josafá. Mas sabe o que você vai fazer? O quê? Coloca os levitas para cantarem, Josafá. Josafá, canta, Josafá. Ora, Josafá, jejua, Josafá. Enquanto os levitas estavam cantando, Deus toma a boca do profeta e fala para Josafá: não temas, Josafá. Não vou temer por quê, Deus? Olha os 3 inimigos, olha a guerra, olha a luta, olha a afronta. Não temas por quê, Josafá? Porque essa peleja não é sua. Já que você colocou o levita para cantar no meio da luta, eu estou pegando essa guerra que até então era tua e estou tomando como minha. Põe os levitas para cantar e canta. Enquanto tu canta no meio da guerra, eu pego a luta que então era tua e digo para o inimigo: a partir de agora, essa luta não é mais dela, essa luta é minha. Não vai ser ela que vai guerrear, eu vou guerrear por ela. Enquanto ela canta, eu estou guerreando por ela. Oh, Josafá, não temas, já que essa luta é minha. Enquanto tu me adora aqui, aonde a tua visão limitada não vai, eu estou no meio do cântico preparando emboscada para o inimigo. O inimigo não vai te tocar, o inimigo não vai te matar. Enquanto Josafá adorava, Deus tomava guerra, luta como sendo dele,
preparava emboscada e o inimigo caía nela. Só me adora, diz o Senhor, porque no meio das ameaças, no meio da luta, eu tomo essa guerra como minha guerra e te digo: eu estou te dando livramento. O inimigo não vai te tocar. Canta, canta, pode cantar. Ei, Moisés, pode marchar, porque essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Às vezes a gente quer guerrear com o nosso braço, com a nossa voz, com o nosso grito. Enquanto a gente tomar essa guerra como nossa, Deus está isento de guerrear. Mas se você virar para Deus nesta noite e falar: Eterno, eu estou aqui, a afronta é grande, a luta é grande, a guerra é grande, mas eu coloco nas tuas mãos, eu só vou cantar, eu só vou na terça-feira te adorar. Não temas. Não temas por quê? Percebam como Deus trata aquilo que Acais tratava como um grande gigante. Olha como Deus trata. Não se desanime o seu coração, não temas, por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes. Algumas traduções mais modernas já dizem assim: por causa desses 2 pedaços de restos de lenha. Meu Deus! E tem mais a caixa. Estes 2 pedaços de restos de lenha fumegante já estão no fogo, em período de deteriorização. Deus está falando: Acais, pode voltar para o lugar. Acais, pode voltar para a posição, porque aquilo que para você é um grande gigante, Deus está falando para mim: 2 pedaços de restos de lenha. Aquilo que para você é um grande gigante, Deus está te dizendo: só são 2 pedaços de resto de lenha. Esse mioma pode ser gigante para você, para Deus, 2 pedaços de restos de lenha. Essa crise financeira pode ser gigante para você, para Deus, 2 pedaços de restos de lenha. Essa depressão pode ser gigante para você, para Deus, 2 pedaços de restos de lenha. Essa dor na coluna pode ser gigante para você, para Deus, 2 pedaços de restos de lenha. Esse pâncreas que está gerando todo esse transtorno na sua diabetes pode ser gigante para você, para Deus, 2 pedaços de restos de lenha. Essa pressão arterial pode ser gigante para você, para Deus, 2 pedaços de restos de lenha. Essa crise sentimental pode ser gigante para você, para Deus, 2 pedaços de restos de lenha. Essa crise empresarial pode ser gigante para você, para Deus, 2 pedaços de restos de lenha. Esse filho afastado pode ser gigante para você, para Deus, 2 pedaços de restos de lenha. Essa guerra que tu está vivendo na sua família pode ser gigante para você, para Deus, 2 pedaços de restos de lenha. Esse marido afastado
coloquei no fogo, peguei essa diabetes, coloquei no fogo, peguei essa obra de bruxaria, eu já coloquei no fogo. Deus está falando tudo aquilo que se levantou para te desestabilizar, para te inferiorizar, te arrancando da posição. Já peguei, já coloquei no fogo, e já essa dor some, esse caroço some, esse estado some, essa pressão arterial irregular some do céu. Bendito seja Deus. Meu Deus. Meu Deus. Subiu. Oh, glória. Aleluia. Meu Deus. Não temas por quê? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não temas por quê? Só são 2 pedaços de resto de lenha. E segundo, aí Deus falou assim: ó, a Síria teve contra ti maligno no conselho com Efraim, com o filho de Remalia, dizendo: subamos contra Judá, amedrontemo-lo, conquistemo-nos para nós, e façamos reinar no lugar dele o filho de Tabeal. Olha, filho de Tabeal. Eu não introduzi em Davi para mostrar conhecimento, foi com propósito. Que Deus falou para Davi: Davi, estou estabelecendo uma aliança contigo, com a tua casa, com o teu reino. Reino eterno, só vai ser sentado no seu trono quem for da sua casa. Aí agora o inimigo está falando assim, ó: vamos colocar o filho de Tabeal para reinar no lugar dele. Quem era Tabeal? Era um governador da Síria, que não tinha nenhuma familiaridade com Davi. E o que Deus disse para Davi? Só vai se assentar quem for da sua casa. Meu Deus. Nabucodonosor foi inteligente. Nabucodonosor tira Joaquim, coloca Joaquim, tira Joaquim, coloca Zedequias, todos da mesma família, todos descendentes de Davi. Mas agora Rezim e Peca foram burros, porque eles queriam arrancar alguém que estava ali, alguém que estava calcado em aliança, para colocar alguém de outra família, que Deus falou: só vai se assentar quem for da sua casa. Qual era a ideia do inimigo aqui? Violar o que Deus disse, tocar naquilo que Deus falou, mexer naquilo que Deus decretou. Se o inimigo conseguisse tal êxito, poderia estampar um outdoor em Jerusalém falando que Deus falou para Davi é mentira. Então, quando Deus viu que o inimigo queria tocar na aliança, tocar na promessa, tocar no decreto, tocar no que ele disse, aí Deus falou: Isaías, diga para Acais, isso não acontecerá. O inimigo está falando: eu vou tocar na promessa, e Deus está dizendo: isso não acontecerá. O inimigo está falando: eu vou tocar no decreto, e Deus está dizendo: isso não acontecerá. O inimigo está falando: eu vou mexer na aliança, eu vou mexer naquilo que Deus falou, e Deus está falando: isso não acontecerá. Eu venho aqui com essa palavra bem explicada a nós, só para que a gente saia daqui com
inconsciente. O inimigo se levantou para te desestabilizar, para colocar em você medo, para arrancar você da posição, porque ele quer tocar naquilo que Deus te disse, naquilo que Deus te prometeu, naquilo que Deus falou. Só que de forma proposital, Deus te arrancou de casa e te trouxe aqui para Batista Monte Carmelo. Deus te trouxe aqui só para te dizer que isso não acontecerá. Isso não acontecerá. Isso não acontecerá. Eu vou interpretar a reunião do inimigo e a sua proposta, e você vai gritar: isso não acontecerá. O inimigo se reuniu e disse: vou tocar na família dela, vou tocar na saúde dela, vou tocar na finança dele, vou mexer na vida espiritual dele, vou arrancar ele da igreja, vou acabar com a chamada dele. Qual a resposta que definitivamente daremos para o inimigo? Isso não acontecerá, meu Deus! E eu concluo aqui. Acais estava sendo beneficiado por uma aliança que Deus fez com Davi. Acais é a personificação de nós, porque ele foi beneficiado por uma aliança que Deus fez lá atrás com alguém, como a gente. Sabe por que a gente está vivo? Sabe por que a gente está de pé? Não é porque a gente é bom, não é porque a gente se acha melhor que Acais. A gente só está aqui por causa de uma aliança. A aliança do Gólgota, a aliança da cruz, a aliança do Calvário. Fala para alguém que está ao seu lado ou atrás de você e diga: Davi estava morto. Diga: mas a aliança estava viva. Fala para alguém que está ao seu lado: já tinha passado muitos anos, mas a promessa ainda estava de pé. Profetiza para alguém dizendo: a aliança está de pé, a promessa está de pé, o que Deus te disse está de pé, o que Deus liberou para a tua casa está de pé. Quem recebe essa palavra, libera um grito de glória. E eu concluí aqui a manifestação da graça no Antigo Testamento. Não é mérito. Pela vida, Acais merecia morte, mas foi beneficiado por uma aliança, graça. Eu me lembro, quando eu preguei alguns anos atrás, de repente alguém estava lá, no dia que a Eixla cantou aqui no Jardim Íris, Congresso de Renovação. Foram 2 cultos, o primeiro culto o Cláudio Duarte pregou e depois eu preguei. Congresso de Renovação na época do pastor Adia aqui no Íris. E eu me lembro que eu preguei, e depois do culto, um empresário estava assistindo o culto lá, me procurou. Aí ele falou assim comigo: olha, eu estou chegando de Londres essa semana e eu trouxe alguns ternos. Tu aceitaria um? Eu, óbvio. Como não? Aí teve a recepção, depois ele me levou na casa dele para pegar o terno. Eu fiquei doido, né? É um nome tão difícil que eu nem sei falar. Pierre Cardin, não sei, esse negócio. Era um terno muito lindo. Eu fiquei doido para chegar em casa, colocar para ver se dava em mim. Cheguei em casa, a parte de cima do terno top, mas de baixo, nem com o jejum de Moisés ia subir pela perna. Eu não tenho o hábito de vender
O que eu ganho ou o que eu compro? Não tenho hábito. Então pensei, vou dar para quem? Lembrei de um amigo que tinha centro de recuperação. Falei, vou ligar para ele, vou falar para ele dar para o melhor aluno dele. Aluno é um menino que está lá em recuperação. Na mesma hora, Deus me visitou no meu quarto e falou, Bruno, pensou fosse te dar alguma coisa com o critério que você está colocando para dar, o que você teria? Nada. Eu chorei na hora. Às vezes a gente quer dar porque é bom, quer fazer porque... E Deus falou, tu vai ligar e vai falar para ele para dar para o que eles dizem ser o pior. Não para incentivar ele a continuar sendo pior, mas para ele ser constrangido pelo amor e querer ser uma pessoa melhor. Isso é graça. Deus te guarda, Deus te protege, Deus te brinda, Deus cumpre promessa, não porque tu é bom, mas para te incentivar a ser um ser humano melhor. Quantos entenderam a palavra? Só para eu concluir e entregar o microfone ao pastor, eu vou contar de 1 até 3 e você vai gritar por 3 vezes, isso não acontecerá. 1, 2, 3. Isso não acontecerá. Mais uma vez. Isso não acontecerá. Mais uma vez. Fala para no mínimo 3 pessoas, a promessa está de pé. A promessa está de pé. Só não consigo ler. Não. Eu quero orar. Coloque de pés, vamos orar. Olha, não vou chamar ninguém aqui à frente para orar. Só vamos fazer um propósito de oração por pessoas aqui. Só que aqui tem nomes incluídos de pessoas. Pessoas que às vezes estão atravessando guerras na mente, porque o inimigo está usando situações para destabilizar, inferiorizar, arrancar da posição. Contudo, eu sei que cenas como a que foi pregada aqui não são exclusivas só para essas pessoas. De repente tem alguém da sua família vivendo essa guerra. Tem alguém da sua vizinhança vivendo essa guerra. E agora nós tiraremos um período de oração. A gente vai orar por vidas, orar por pessoas. Feche os seus olhos. Isso. Abra sua boca para orar por alguém aí, vai. Abra sua boca para orar. O mundo espiritual não se move por pensamento. O mundo espiritual não lê a tua mente. O mundo espiritual se move por aquilo que a gente fala. Então ora aí, vai. Ora aí, ora, para que estas lenhas que se levantaram contra estas pessoas seja queimada agora, seja deteriorada agora. Ora. Ó Senhor, nessa noite nós queremos colocar diante do seu altar a vida de pessoas que são incluídas neste pedido de oração, Senhor, e não só pessoas que estão incluídas, embutidas nesse pedido de oração, mas pessoas próximas a nós e que estão atravessando por guerras diversas. E nós queremos agora, como profeta Isaías, profetizar sobre a vida destas pessoas, que todo projeto que o inimigo se propôs a implantar, com o fim de desestabilizar, com o fim de inferiorizar, com o fim de arrancá-los da posição, nós como Isaías profetizamos e decretamos que isso não acontecerá. Isso
não acontecerá. Senhor, nós ministramos agora que o teu fogo deteriore toda barreira, deteriore todo o mal, que o teu fogo cause espanto no inimigo, que o inimigo fuja da casa, fuja do lar, fuja da saúde, fuja da família. Pai, no nome de Jesus, eu oro por estas pessoas e ministro que o caminho esteja livre, que o caminho esteja aberto, que a mente ao acordar desta pessoa, que seja uma nova mente, uma nova perspectiva, uma nova visão, um novo sonho, um novo objetivo, Senhor. Pai, eu oro no nome de Jesus por estas pessoas que aqui vieram ouvir a tua voz e assim ouviram. Eu ministro que o teu fogo renovador também seja um fogo destruidor, que destrua toda obra de bruxaria, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria. Que o teu fogo dissipe toda frieza, todo medo, toda depressão, toda angústia, todo mal-estar. Que o teu fogo dissipa e que essa pessoa testemunhe de cumprimento de profecias, para que o teu nome seja glorificado. Assim oramos no nome de Cristo, agradecidos por tudo. E quem recebeu, libere um grito de glória a Deus. Irmãos, quantos entenderam essa palavra? Eu, Bruno, não entendi. Mas, Bruno, essa palavra veio para a minha vida. Quantos entendem isso? Irmão, não seja egoísta. Da mesma forma que Deus falou com você aqui hoje, Deus vai continuar falando com outras pessoas que você tem o potencial de trazê-la. Lembre, o inimigo quer te arrancar da posição, uma posição de evangelista, uma posição de ganhador de almas. Só que hoje você entendeu que Deus está te recolocando na posição. Então, irmão, terça-feira que vem, traz umas pessoas, traz o marido, traz o esposo, fala que é um culto rapidinho lá, não passa de 2 horas, é rápido, dinâmico, profético. Traz umas pessoas para estar conosco aqui na terça-feira, ok? Melhor propaganda, irmão, é de boca. Isso para um comércio. Imagine de cunho espiritual. Deus quer usar a tua mão, a tua voz para trazer mais pessoas. Tá ok? Repito, vou contar de 1 até 3 e novamente gritaremos uma vez só. Isso não acontecerá. O inimigo se levantou e disse: vou tocar na família dela. Isso não acontecerá. Eita glória! Glória, mala, machuia. Amém. Deus abençoe os irmãos de Manuel. O inimigo vai estar sempre tentando, sempre pelejando, sempre mexendo no nosso, tentar mexer no nosso espiritual, sempre colocar medo para a gente sair de casa, para a gente falar com nossos amigos, vizinhos, nossa família. Jesus, mas a gente coloca medo. Ele vai querer sempre tentar nos confundir. Mas tem um hino que diz: o inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová, e foi ele quem caiu. O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová, e foi ele quem caiu em nome de Jesus. Virou cinza, toda a macumbaria virou cinza, a enfermidade virou cinza, a depressão virou cinza, pressão alta virou cinza, em nome de Jesus. A tristeza virou cinza. Deus falou: vou fazer deles 2 tocos de madeira e colocar na fogueira. Deus abençoe você. Deus a cada dia acrescente fé no seu coração.
Que você seja coluna e baluarte da verdade da casa do Senhor. Que você seja um profeta, um anunciador do reino de Deus. Deus abençoe a Igreja Batista Monte Carmelo. Eu profetizo toda sorte de bênçãos espirituais para vocês. Amém? Domingo pela manhã, 9 horas aqui, eu já estou. Chegue antes, dobre o seu joelho, peça uma aula reveladora, abençoadora, para a gente sair com mais conhecimento. Conhecimento é muito bom, a gente vai errar menos. O profeta disse, o profeta Osé falou: meu povo está errando, porque não quer estudar, não quer conhecer, não quer saber, aí entra na onda de engano de Satanás. A melhor arma que o homem pode ter é o conhecimento. Por isso Deus preparou para que a Bíblia pudesse chegar nas nossas mãos, porque a palavra diz: quando conhecermos a verdade nos libertará. Somos livres porque conhecemos Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Vamos aplaudir a Jesus? Senhor Todo-Poderoso, mais uma vez nós te louvamos, glorificamos o teu nome. Tu és aquele que criou todo o corpo celeste. Tu conhece a cada estrela por seu nome. Tu formou o sol, a lua. Ó Deus, o Senhor é muito poderoso. Deus, o Senhor criou todo o universo pelo poder da sua palavra. O Senhor sustenta todas as coisas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, muito obrigado pela graça que foi expressa na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus que foi derramado para perdoar os meus pecados, para cobrir a minha nudez. Senhor, muito obrigado, Pai. Queremos te louvar e glorificar somente o teu nome e dizer: não há Deus como tu, Senhor. O Senhor é bom demais, o Senhor tem cuidado da gente, tem nos alimentado nos momentos mais sombrios. O Senhor é a nossa luz. Pai, muito obrigado, Senhor. Leva-nos agora ao nosso lar, Senhor. Aleluia, pela palavra que foi liberada, Deus, eu acredito, Senhor, que todas as coisas que o inimigo estava tentando, já foram todas elas queimadas, Pai. Em nome de Jesus, nos dê um bom sono, nos dê, Senhor, uma quarta-feira poderosa, profunda.